Dizem que nem 10 tigres conseguem derrubar um leão, mas há um velho ditado popular. O tigre senta-se no salão principal. O leão guarda o portão principal. Os tigres são considerados a encarnação do mal feroz. Já os leões são o símbolo da justiça, para provar que o tigre é o verdadeiro rei das feras. Renasci como um tigre gordo no jardim zoológico de Panzi-Rua. Apesar de o tratador me alimentar cuidadosamente todos os dias, eu não toco num único bocado e estou a perder peso loucamente. Tudo porque, daqui a meio ano, vai ocorrer uma erupção solar. Todas as criaturas vivas vão sofrer mutações e transformar-se em bestas aterradoras. Na minha vida passada, apareceram 2 bestas de nível rei no jardim zoológico. Um crocodilo sofreu uma mutação, tornando-se o crocodilo dragão do Estige. E um chimpanzé transformou-se na montanha da abominação. Os outros animais nem tiveram tempo de completar a sua mutação, e acabaram por se tornar no seu alimento. Se quero fugir vivo deste jardim zoológico, tenho de ser o primeiro a atacar. Por isso tenho de o fazer antes que eles sofram a mutação, e acabar com eles antecipadamente. Afinal de contas, eu sou o rei das feras. Antes da mutação, este crocodilo e este chimpanzé não são nada. De momento, tenho um grande problema pela frente. A comida do jardim zoológico é demasiado farta. Olhando para esta minha versão gorda e luzidia do rei das feras. Na zona dos tigres, o mais gordo sou eu, sem dúvida. Faltam 120 dias para a mutação. A partir de hoje, o plano de emagrecimento começa oficialmente. 11 da manhã. O tratador, o velho Zhang como de costume, trazia uma grande bacia de coxas de frango, e entrou no recinto dos tigres. Esta era a minha iguaria favorita na minha vida passada. Gordas e suculentas. Comia sempre tudo, sem deixar migalha, mas hoje não. Virei a cabeça para o lado, sem lhe lançar um único olhar. O velho Zhang ficou perplexo. Tentou empurrar a bacia da carne um pouco mais para frente. Eu simplesmente virei-lhe as costas e afastei-me. Que estranho. Este tigre gordo tem algo de errado hoje, murmurou o velho Zhang, enquanto se afastava. Contive a saliva e comecei a agir. Embora o recinto não fosse grande, era suficiente para eu correr de um lado para o outro. Corri de uma ponta a outra, e depois virava-me bruscamente para correr de volta. Vez após vez, a gordura abanava no meu corpo. Cada passo era incrivelmente pesado, mas eu cerrei os dentes e continuei. Quando me cansava de correr, ia trepar aquela árvore artificial. Agarrei-me ao tronco com as patas dianteiras, arrastando-me para cima com toda a força. Para o meu eu atual, isto era pura tortura. Cada vez mais turistas se juntavam para ver. Meu Deus, ele também sabe trepar as árvores. Será que está a tentar emagrecer? Que fofinho, depressa! Filma isto. Eu não queria nem saber o que aqueles humanos pensavam. Nos intervalos do treino, o meu olhar passou por cima da vedação, e fixou-se em 2 alvos. O primeiro, aquele crocodilo de água salgada do reptilário. Tinha uns bons 5 metros de comprimento. Passava o dia todo deitado na rocha artificial a apanhar sol. Preguiçoso demais para se mexer. Na minha vida passada, foi este tipo, que após a mutação, se tornou o dragão elétrico do Estige. As suas escamas eram duras como ferro. Esmagou 3 lobos mutantes com uma só dentada. É a ameaça número 1 que tenho de eliminar. O segundo, o chimpanzé da área dos primatas. Não te deixes enganar por ele agora só pedir bananas aos turistas. Após a mutação, vai tornar-se a montanha da abominação. Tinha uma força descomunal e, para além disso, uma inteligência elevada. Na minha vida passada, ele massacrou toda a zona das aves. Estas 2 bestas, tenho de as eliminar antes que sofram a mutação. Comecei uma contagem decrescente silenciosa na minha mente. Faltam 99 dias para o fim do mundo. Ao fim da tarde, eu já estava deitado no chão, a ofegar de cansaço. Mas, por dentro, sentia-me incrivelmente tranquilo. Desde que continuasse assim, vou de certeza recuperar a minha verdadeira natureza de tigre. Nos 30 dias que se seguiram, puxei por mim até o limite. Todos os dias, começava a treinar antes do amanhecer. Aumentei as corridas de vai-vem de 100 para 500 séries. A trepar a árvores, de mal conseguir subir, passei a conseguir fazer elevações no tronco. A comida que o tratador me trazia, eu só comia 1/3. Escolhi apenas a carne magra e as vísceras, ignorando completamente aquelas coxas de frango gordas e suculentas. O velho Zhang ficou muito aflito. Pensou que eu estava doente, até chamou um veterinário de propósito para me examinar. Resultado, não tinha problema nenhum. Os números na balança desciam vertiginosamente, de 160 quilos para 150, depois para 140 quilos. A gordura na barriga desapareceu, os contornos dos músculos voltaram a aparecer. Eu conseguia sentir aquela força explosiva, há muito perdida no meu corpo, estava a regressar. Na manhã do 21º dia, fiquei junto ao tanque de água a olhar para o meu reflexo. O tigre gordo e lustroso tinha desaparecido. No seu lugar, estava uma fera magra e forte. Tentei dar um bote. A velocidade era mais do dobro da de antes. Muito bem. Está na hora de agir.
Comecei a observar as rotinas das patrulhas. O segurança patrulha todas as noites, uma vez às 11 da noite e outra às 3 da manhã. As câmaras de vigilância cobriam a maior parte da área, mas havia um ponto cego. A velha rede de arame, no lado oeste do vulcão. Como estava sempre tapada por ramos de árvores, a câmara não conseguia filmar. E aquela rede já estava enferrujada há muito tempo. Nestes últimos dias, tenho atestado as escondidas com as minhas garras. Basta fazer um pouco de força para rasgar. A oportunidade surgiu na noite do 25º dia. A previsão do tempo estava certa. A tempestade chegou como previsto. Os trovões ressoavam. Os relâmpagos iluminavam o jardim zoológico com uma luz pálida e fantasmagórica. Com este tempo, os sistemas de vigilância avariam mais facilmente, e os seguranças não se iam dar ao trabalho de patrulhar com cuidado a chuva. 2 da manhã, passei a ação. Ao abrigo do som dos trovões, lancei-me com toda a minha força contra aquela rede de arame. O arame enferrujado partiu-se com um impacto. Consegui passar. A água da chuva que me caía em cima era gelada até aos ossos, mas o meu sangue fervia. Segui a rota que tinha observado de antemão. Evitei todas as câmaras e atravessei o recinto como uma sombra. Fui direto para o reptilário. O tanque do crocodilo de água salgada ficava na zona exterior. Naquele momento, ele devia estar a descansar debaixo de água. Deslizei para a água sem fazer o mínimo ruído. A água gelada do tanque fez-me estremecer, mas adaptei-me depressa. À luz de um relâmpago, vi aquela criatura colossal. Estava no fundo, completamente imóvel. Tinha de ser um golpe fatal. Respirei fundo, mergulhei e deslizei pela água com os meus membros. Aproximei-me lentamente, 3 metros, 2 metros, 1 metro. No preciso instante em que me preparava para atacar, o crocodilo abriu os olhos de repente. Ele já estava acordado há muito tempo. Sem tempo para pensar, atirei-me a ele com fúria e enterrei-lhe os dentes na nuca. O crocodilo debatia-se freneticamente. A cauda batia-me no corpo como um chicote de aço. A dor era tão forte que quase o larguei. Rolamos debaixo de água. Os meus pulmões estavam prestes a arrebentar. Mas eu sabia que não o podia largar. Era minha única oportunidade. Ele tentava sacudir-me para longe. Eu usava o meu peso para o subjugar. Ele tentava vir à superfície. Eu arrastava-o para o fundo com toda a minha força. As minhas memórias da vida passada dizem-me que, por mais feroz que um crocodilo seja, também precisa de respirar. Consigo suster a respiração por mais tempo do que ele. Esta é a minha vantagem. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. A luta do crocodilo foi ficando cada vez mais fraca. Até que parou por completo. Só então o larguei. Arrastei o seu cadáver até a superfície da água. A arfar desesperadamente por ar. A chuva continuava a cair. Os trovões continuavam a ribombar. Ninguém se apercebeu do que tinha acontecido ali. Usei as garras para deixar alguns arranhões no corpo do crocodilo. Depois, esfreguei-me nas pedras à beira do tanque para deixar marcas de sangue. Forjei a cena para parecer que ele tinha tentado subir para a terra, mas que escorregou e morreu na queda. Depois de fazer tudo isto, afastei-me rapidamente. Voltei pelo mesmo caminho para a Montanha dos Tigres. Voltei a colocar a rede de arame como se nunca lhe tivessem tocado. Quando regressei ao recinto, estava quase a amanhecer. Eu estava completamente encharcado. Deitei-me a um canto a fingir que dormia. Na manhã seguinte, ouviram-se os gritos de pânico de um tratador vindos do reptilário. Espreitei por entre as grades. Vários funcionários estavam à volta do tanque do crocodilo a discutir o assunto. Se calhar já era da idade. Escorregou e afogou-se durante a noite ao tentar sair da água. Ou então assustou-se com os trovões. É uma grande pena. Fechei os olhos e repeti em silêncio para mim mesmo. Faltam 75 dias para o fim do mundo. Próximo alvo. O chimpanzé. Mas o que eu não sabia era que, na área dos primatas, aquele chimpanzé mesmo muito ao longe, soltava um grunhido de inquietação na minha direção. A morte do crocodilo de água salgada provocou uma reação em cadeia. No dia seguinte, o diretor do Jardim Zoológico liderou pessoalmente uma equipe para inspecionar todas as instalações. O foco principal era identificar potenciais falhas de segurança. Vi-os a inspecionar repetidamente a zona do Lago dos Crocodilos. Também pediram as gravações de vigilância. 2039. Felizmente, na noite da tempestade. Sistema de vigilância avariou mesmo. A maior parte das imagens era só ruído. No fim, só puderam concluir que foi um acidente. Mas o Jardim Zoológico reforçou a segurança na mesma. As rondas aumentaram de 2 para 4 vezes. Instalaram câmaras novas em todas as instalações. Até o ponto cego da minha área ficou coberto. O que é ainda mais problemático é que os tratadores começaram a prestar especial atenção ao estado de cada animal. O velho Zhang fica a observar-me à porta da jaula durante meia hora todos os dias. Tenho de ser ainda mais cuidadoso. O que me deixa mais inquieto é aquele chimpanzé. Chama-se King Kong. É a estrela do Jardim Zoológico. Consegue comunicar com os tratadores por linguagem gestual.
tem uma inteligência equivalente à de uma criança de 5 anos. Desde que o crocodilo morreu, ele tornou-se invulgarmente agressivo. Sempre que passo pelo caminho perto da área dos primatas, ele corre até a parede de vidro e bate nela freneticamente, a gritar de forma estridente. O olhar dele está cheio de alerta e hostilidade. Ele sentiu. O seu instinto animal diz-lhe: ponto que eu sou perigoso. Isto é muito perigoso. Se ele continuar a fazer esta cena, mais cedo ou mais tarde, vai chamar a atenção. Tenho de fazer com que todos acreditem. Ponto que sou apenas um tigre normal. Inofensivo, sem qualquer ameaça. Por isso, comecei a representar. Recusei-me a comer. Passava o dia todo deitado a um canto, imóvel. O velho Xiang ficou aflito. Chamou logo o veterinário. O veterinário fez-me um check-up completo. Mediu-me a temperatura, ouviu meu coração, tirou-me sangue para análises. Foi uma manhã inteira de confusão. Todos os parâmetros estavam normais. Talvez seja um problema emocional. Os tigres também ficam deprimidos. Ultimamente, o tempo tem estado mal. Não há luz solar suficiente. Afeta o seu tempo de atividade. Finjo-me fraco para lhe seguir o jogo. Até para me levantar cambaleio. O velho Zhang ficou de coração partido. Preparou-me de propósito a melhor carne de vaca. Até me pôs brinquedos novos na jaula. Comi umas quantas dentadas só para fingir. Depois, continuei a fingir que estava doente. Este truque resultou muito bem. Uma semana depois, toda a gente pensou que eu estava apenas com uma depressão sazonal. Até o diretor do parque já não me prestava atenção. O segurança na sala de vigilância, quando via as minhas imagens, só lhes deitava um olho por alto. E mudava logo para outro lado. Mas só eu é que sabia o que fazia todas as noites, bem tarde. 3 da madrugada. O segurança de patrulha tinha acabado de passar. Eu acordava do meu sono profundo. Ia até um canto da jaula. Ali, havia uma parede de cimento em bruto. Estendia minha pata direita e esfregava com força na parede. Raspa, raspa. O som das unhas a raspar no cimento era especialmente estridente no silêncio. Eu afiava-as sem parar. Até as pontas das garras ficarem afiadas como facas. Pata esquerda, pata direita, patas de trás. Cada uma tinha de ser afiada ao máximo. Depois de afiar as garras, comecei a praticar o salto e a mordida. Simulava ataques no ar, uma e outra vez. Calculava o melhor ângulo para aplicar a força. Procurava a posição mais letal para a mordida. Um chimpanzé não é um crocodilo. É ágil. Tem muita força. E também é inteligente. Tenho de o conseguir matar a primeira. Não lhe posso dar qualquer hipótese de contra-atacar. De dia finjo estar doente. De noite, treino. Levei-me ao meu limite. Faltam 60 dias para o apocalipse. Ao entardecer desse dia, como de costume, estava deitado na jaula, a fingir que dormia. De repente, ouvi uma agitação vinda da zona dos primatas. Era o King Kong a enlouquecer. Ele partiu as decorações da parede de vidro. Despedaçou o pneu de brincar. E ainda atacou o tratador que tentou acalmá-lo. Ele tem andado cada vez mais irritadiço ultimamente. Será que também está doente? Isola-se para observação. Para já. Não deixem os visitantes aproximarem-se. Olhei através das grades, e o meu olhar cruzou-se com o do King Kong. A uma distância de centenas de metros, e mostrou as presas na minha direção, soltando um rugido grave. Aquilo foi uma declaração de guerra. Eu cerrei os olhos. E também mostrei as minhas presas afiadas. Anda, estou à tua espera, mas não agora. Tenho de esperar pelo momento em que estiver pronto. A noite caiu. Continuei a afiar as garras. A parede de cimento já tinha marcas profundas de garras, e as pontas das minhas garras brilhavam friamente à luz da lua. Nesse preciso momento, ouviu-se um anúncio de emergência no alto-falante. O Instituto de Meteorologia emitiu um alerta. Dentro de 3 dias, haverá um pico de afluência de visitantes por causa de um feriado. Simultaneamente, prevê-se mau tempo com grande instabilidade. Por favor, tomem as devidas precauções de segurança. Parei o que estava a fazer. Meu coração acelerou. A oportunidade chegou. Os 3 dias passaram num instante. Aproveitei este tempo para observar o terreno repetidamente. Da Montanha dos Tigres até a Zona dos Primatas, o caminho mais curto é através da Praça Central. Mas é aí que há mais câmaras de vigilância. A rota alternativa é contornar a Montanha dos Macacos, passar pela Zona das Aves e, por fim, entrar pela entrada lateral. Este caminho tem 2 pontos cegos para as câmaras. Se for rápido o suficiente, consigo chegar lá antes de ser descoberto. No dia do feriado, o jardim zoológico estava abarrotado de gente. Às 10 da manhã, o número de visitantes já tinha ultrapassado as 5.000 pessoas. A praça central estava cheia de pais com seus filhos. Por todo lado ouviam-se gritos e risos. Os seguranças estavam ocupados a manter a ordem, nem sequer davam atenção à sala de vigilância. Vi pela janela da sala de vigilância que havia apenas um funcionário de serviço, estava de cabeça baixa, a mexer no telemóvel. A previsão do tempo estava certa. Nuvens escuras começaram a juntar-se, e o ar estava carregado com o abafamento que precede uma tempestade.
Este era o momento perfeito. Ao meio-dia, o miradouro da Montanha do Tigre estava apinhado de gente. Um grupo de alunos da primária estava de visita, acompanhados pela professora. Apontavam para mim e comentavam: "Professora, este tigre é tão magro. Será que está doente? Está sempre deitado sem se mexer, que seca." Eu levantei-me lentamente. Toda a gente, itada, levantou os telemóveis. Aproximei-me da parede de vidro. Era uma placa de vidro temperado com 5 centímetros de espessura. Diziam que conseguia suportar 1 tonelada de força de impacto. Mas eu conhecia o seu ponto fraco. Na minha vida passada, quando o apocalipse começou, este vidro rachou a partir do canto inferior esquerdo. Porque os parafusos de fixação dali já há muito que estavam soltos. Eu só precisava de encontrar o sítio exato e bater com força suficiente. E ele partir-se-ia. E recuei 10 passos. Baixei o corpo e assumi uma postura de ataque. Os visitantes pensaram que eu estava fazendo um espetáculo e desataram a gritar de entusiasmo. A professora apressou-se a mandar os alunos recuar, mas ninguém ligou. Respirei fundo. Tensionei todos os músculos do corpo. E depois, lancei-me, 150 quilos de peso, somados à força do impacto de uma corrida a toda velocidade. Embati contra a parede de vidro como uma bala de canhão. O alvo era o canto inferior esquerdo. O som tremendo do impacto fez o recinto inteiro tremer. Apareceram fissuras no vidro, como uma teia de aranha, espalhando-se a partir do ponto de impacto. Eu não parei. Recuei uns passos. E voltei à carga. "Meu Deus, o vidro vai partir-se! Fujam!" Ouviam-se gritos por todo lado. Multidão entrou em pânico. Os pais agarravam nos filhos e corriam para fora. Houve quem fosse derrubado no meio da confusão. A situação ficou descontrolada num instante. Um segurança correu e gritou apressadamente para o walkie-talkie. "Houve um problema na Montanha do Tigre. O vidro está quase a partir. Tragam a espingarda de tranquilizantes, rápido." O quarto impacto. O vidro finalmente cedeu. A parede inteira desabou com um estrondo. Lancei-me para o exterior. Na plataforma de observação, só se ouviam gritos de pânico. Toda a gente fugia para salvar a vida. Eu não ataquei ninguém. Passei diretamente por entre a multidão, em direção ao percurso que já tinha planeado. Atrás de mim, ouvi os gritos dos seguranças e o som do alarme, mas não lhes liguei nenhuma. Contornei a montanha dos macacos. Assustados com a minha presença, os macacos fugiram em debandada. Atravessei a zona das aves. As aves levantaram voo, aterrorizadas. Eram tantas que tapavam o céu. Atravessei o caos como um relâmpago negro. Em 30 segundos, percorri 200 metros. À minha frente estava a porta lateral da área dos primatas. A porta estava entreaberta. Foi o tratador que se esqueceu de fechar quando estava a evacuar os visitantes. Arrombei a porta com a cabeça. Corri para o interior do recinto. Era um pavilhão interior enorme. Simulava o ambiente de uma floresta tropical. Árvores altas e falsas. E lianas. E também cordas para os gorilas treparem. Naquele momento não havia ninguém. Todos os visitantes tinham sido evacuados. Parei. Olhei em volta, alerta. De repente ouvi um rugido grave vindo de cima. Levantei a cabeça de repente. Vi o King Kong agachado num ramo de árvore a 5 metros de altura. A encarar-me do alto. Ele era maior do que eu tinha imaginado. Músculos salientes. Os seus braços eram grossos como troncos de árvore. Na mão, ele segurava uma barra de ferro. Era o objeto que os tratadores usavam para o treinar. Naquele momento ele usava-a como uma arma. Encaramo-nos. O ar parecia ter congelado. De repente o King Kong abriu a boca, mostrando as suas presas afiadas, e soltou um rugido ensurdecedor. Era uma provocação, uma declaração de guerra. E também um último aviso. Eu respondi com um rugido de tigre. O som ecoou pelo pavilhão fechado. Ao longe, ouviram-se passos apressados. Eram os seguranças a chegar com armas de tranquilizantes. Não me restava muito tempo. Arqueei o corpo. A cauda ficou direita e tensa. Preparei-me para lutar. O King Kong saltou da árvore. Aterrou firmemente a 10 metros de mim. Ele ergueu a barra de ferro. Assumindo uma postura de ataque. O rei dos animais contra o senhor dos primatas? Esta batalha seria até a morte. O King Kong foi o primeiro a atacar. Ele brandiu a barra de ferro. Bateu com ela na direção da minha cabeça como um guerreiro a brandir um machado de guerra. No meio do assobio do vento, consigo sentir aquela força aterradora. Não a enfrentei diretamente. Em vez disso, desviei-me para o lado. A barra de ferro embateu no chão. O chão de cimento partiu-se num instante, levantando uma nuvem de poeira. Que velocidade! Que força descomunal! Digno de ser o futuro abominação. Mesmo sem a mutação, esta força já é suficiente para me esmagar o crânio. Não posso deixar que ele me atinja nem que seja uma vez. O King Kong não hesitou. Agarrou na barra de ferro e desferiu um golpe horizontal. Baixei-me para me desviar. Ao mesmo tempo, lancei-me à parte inferior do seu corpo.
As minhas garras cravaram-se com força na sua coxa, rasgando um corte sangrento. O King Kong sentiu a dor, soltou um rugido de fúria. Com um revés, brandiu a barra na direção da minha espinha. Senti o perigo. No último instante, rebolei para longe. A barra de ferro passou de raspão pelo meu pelo, levando consigo alguns pelos de tigre. Foi por um triz, quase fui atingido. Isto é um combate corpo a corpo puro e duro, sem qualquer margem para truques. O King Kong largou a barra de ferro. Ele percebeu que num combate corpo a corpo como este, uma arma, na verdade, só atrapalhava. Ele abriu os braços, exibindo os músculos grossos do peito. Aquela era a sua defesa mais forte. Ele ia lutar comigo até a morte da forma mais primitiva. Eu andava em círculos à volta dele, à procura de um ponto fraco. O King Kong também se movia, mantendo-se sempre de frente para mim. Nos seus olhos brilhava uma luz de inteligência. Um brilho? Isto não é uma fera comum. Ele consegue pensar, consegue julgar, consegue prever os meus movimentos. O impasse durou mais de 10 segundos. De repente acelerei, simulei um ataque ao seu lado esquerdo. King Kong virou-se de imediato para se defender. Mas era exatamente isso que eu queria. Parei bruscamente a meio do percurso. Mudei de direção. E atirei-me sobre ele pelo lado direito. Desta vez, mordi-lhe o ombro. O King Kong uivou de dor. Agarrou-me o pescoço com as duas mãos, a tentar arrancar-me de si. A força das suas mãos era assombrosa. Senti a respiração a falhar, mas não o larguei. Pelo contrário, mordi com ainda mais força. As minhas presas cravaram-se-lhe fundo nos músculos. O King Kong sacudia o corpo freneticamente, a tentar sacudir-me de si. As minhas 4 patas agarraram-se com força ao seu tronco. Agarrado a ele que nem uma lapa, ele agarrou-me nas patas de trás e bateu comigo com força no chão. 1, 2, 3 vezes. Senti os meus órgãos a serem esmagados, mas ainda assim, não o larguei. Porque eu sabia. Se o largasse, morria. As forças do King Kong começaram a fraquejar. A perda de sangue abrandou-lhe os movimentos. Aproveitei a oportunidade, larguei-lhe o ombro, e num instante mordi-lhe a garganta. Este é o golpe fatal do rei dos animais. A mordida na garganta. As minhas presas perfuraram-lhe a traqueia. Os olhos do King Kong arregalaram-se. As suas mãos batiam-me no corpo, sem força. Ele queria respirar, mas a sua garganta já estava dilacerada. O sangue jorrava da ferida, tingindo-me a cara de vermelho. Ele debatia-se cada vez com menos força. Por fim, desabou no chão. Soltei a mordida. A ofegar. O meu corpo está coberto de feridas. Devo ter algumas costelas partidas. A minha pata traseira também está a sangrar. Mas eu venci. A ameaça das 2 bestas de nível rei foi completamente eliminada. Foi então que ouvi passos apressados a vir da porta. Está ali, rápido, a arma de tranquilizantes. Virei a cabeça, vi 3 seguranças a entrar a correr com armas de tranquilizantes. Quis fugir, mas o meu corpo já tinha atingido o limite. O primeiro dardo tranquilizante atingiu-me a pata traseira. O segundo espetou-se no meu ombro. O efeito do sedativo foi rápido. A minha visão começou a ficar desfocada. Os meus membros ficaram pesados. Lutei para me levantar, mas acabei por cair no chão. A minha consciência foi se desvanecendo. Usei as minhas últimas forças para levantar a cabeça. E olhei para o céu através da clarabóia de vidro. Nesse momento, vi algo que não devia estar ali. Apareceu um brilho vermelho estranho no horizonte. Não era o crepúsculo. Não eram nuvens de fogo, mas sim um vermelho sangue nunca antes visto. Aquele brilho vermelho espalhava-se pelo céu. Era como se o céu estivesse a sangrar. Não, está errado. Ainda faltam mais de 50 dias para o apocalipse. A erupção solar não devia acontecer agora. Será que foi porque alterei a história? E isso fez com que a linha do tempo também mudasse. O brilho vermelho ficava cada vez mais intenso. O céu inteiro ficou tingido de vermelho sangue. Eu queria debater-me, queria fugir daqui, mas o tranquilizante já tinha controlado completamente o meu corpo. As minhas pálpebras ficavam cada vez mais pesadas, até que se fecharam por completo. O meu último pensamento antes de desmaiar foi: acabou. Tudo se antecipou. Uma dor violenta arrancou-me da inconsciência. Abri os olhos. Dei por mim fechado num lugar desconhecido. Isto não era a jaula da Montanha do Tigre. Era sim uma jaula especial, toda feita de metal. As paredes tinham 10 centímetros de espessura. No topo, havia uma rede de alta tensão. Esta era a zona de isolamento do jardim zoológico. Um lugar usado especificamente para enjaular animais perigosos. Tentei levantar-me, mas todos os ossos do meu corpo gemiam. Aquele combate com o King Kong, paguei um preço bem alto por ele. 3 costelas partidas. A ferida na minha pata traseira ainda sangrava. O meu olho esquerdo estava tão inchado que mal o conseguia abrir. Mas nada disto era o pior. O pior era que o céu lá fora tinha se tornado completamente vermelho sangue. Não era um vermelho normal, era um carmesim inquietante. Como se todo o céu estivesse a arder. O ar estava impregnado com um cheiro a queimado. A temperatura subia a pique. Conseguia ouvir o caos que vinha lá de fora.
o som das sirenes, gritos, e os rugidos de pânico dos outros animais. A erupção solar tinha mesmo acontecido. E mais de 50 dias antes do que na minha vida anterior. Arrastei-me com esforço até a janela. Espreitei por entre as grades de ferro. O jardim zoológico estava um caos. Os visitantes fugiam descontroladamente, guiados pelos seguranças. Mas muitos já tinham caído ao chão. Os seus corpos começavam a sofrer mudanças bizarras. A pele de alguns ganhava escamas. Os dedos de outros transformavam-se em garras afiadas. A mutação já tinha começado. E nesse preciso momento, o meu corpo também começou a dar sinais estranhos. Uma energia abrasadora subiu-me do estômago, a correr-me pelas veias como lava. Olhei para o meu abdômen. Havia lá uma protuberância, a contorcer-se incessantemente debaixo da pele. De repente lembrei-me, quando lhe arranquei a garganta com uma dentada. Engoli um pedaço da sua carne. Esse pedaço de carne ardia agora dentro de mim. A dor veio sem aviso. Os meus ossos começaram a partir-se e a recompor-se. Cada osso estalava e rangia. Eu rebolava no chão de dor, as minhas garras arranhavam o chão de metal, produzindo um som estridente. O pelo começou a cair. Caía em grandes tufos, revelando a pele nova que crescia por baixo. Essa pele nova não era do habitual amarelo alaranjado. Era um preto profundo, salpicada com marcas douradas. Preto e dourado, intercalados, como se estivesse a vestir uma armadura. O meu corpo expandia-se violentamente. Os músculos inchavam a uma velocidade visível a olho nu, os ossos estendiam-se sem parar. O meu peso original de 150 quilos aumentava agora de forma alucinante. 200 quilos, 250 quilos, 300 quilos. A jaula de metal começou a gemer sob o esforço. O meu corpo estava quase a arrebentá-la. A parte mais dolorosa foi a transformação da cabeça. O meu crânio estava a ser modulado. 2 protuberâncias ósseas cresceram na minha testa, como uma coroa. Os caninos tornaram-se ainda mais afiados, cada um do tamanho de um punhal. Dos meus olhos jorravam lágrimas de sangue. A visão passou de desfocada a nítida. No final, estava 10 vezes mais apurada do que antes. Conseguia ver as partículas de energia a flutuar no ar. Conseguia ver as mais finas fissuras nas paredes. E até ver a centenas de metros de distância. O processo de mutação de outros animais. Isto era o despertar. Não sei quanto tempo passou. A dor finalmente abrandou. Fiquei estatelado no chão, a arfar. Estava ensopado em suor, mas eu sentia. O meu corpo estava cheio de uma força sem precedentes. Levantei-me. A minha cabeça quase tocava no teto de 3 metros de altura. Olhei para baixo, para mim mesmo. O meu corpo, antes esguio, transformara-se numa besta gigante e musculada. A sua pelagem preta e dourada brilhava com um lustre metálico sob a luz fraca. Tentei mover as minhas garras. Com um leve toque, apareceram 5 marcas de garras profundas na parede de metal. Esta força era muito maior do que a da minha vida passada. Percebi. Como matei antecipadamente as 2 bestas de classe rei, e devorei a carne e o sangue de King Kong, tornei-me a primeira criatura neste jardim zoológico. A completar o despertar, enquanto os outros animais ainda estavam no doloroso processo de mutação. Esta era a minha vantagem. De repente ouviu-se um grito agudo lá fora. Corri para a janela, e vi uma cena de arrepiar. Na zona das zebras. As zebras, que antes eram dóceis, estavam a atacar-se umas às outras. Os seus dentes tinham se tornado serrilhados, e os seus olhos brilhavam com uma luz vermelha sedenta de sangue. Uma zebra arrancou o pescoço de outra com uma dentada, e devorava sua carne freneticamente. No recinto dos pavões, as penas dos pavões tinham se tornado lâminas afiadas como aço. Eles batiam as asas, cortando a vedação em pedaços. Na montanha dos macacos, os corpos deles cresceram, desmesuradamente, transformando-se em monstros medonhos. Estavam a atacar os visitantes que tentavam fugir. O jardim zoológico inteiro tinha se tornado um inferno. Expirei fundo, e atirei-me com força contra a porta de metal da jaula. 1 vez, 2 vezes. Na terceira vez, a porta da jaula finalmente cedeu. Saí a correr da área de isolamento, e parei sob o céu cor de sangue. Ao longe, ouviam-se mais rugidos. Eram os rugidos das bestas mutantes, mas eu não tinha medo, porque eu era a criatura mais forte dali. Nesse preciso momento, ouvi um fraco pedido de socorro. Era a voz do velho Zhang. Ele estava preso no edifício de escritórios. Hesitei por um segundo, e depois corri naquela direção. Não foi por bondade, mas porque neste apocalipse, eu precisava de um humano que conhecesse este lugar. Corri desalmadamente em direção ao edifício de escritórios. Cada passo que dava, cobria 7 ou 8 metros. O meu corpo, depois de despertar, era assustadoramente poderoso. O chão tremia debaixo dos meus pés, deixando para trás marcas de garras profundas. Pelo caminho havia cadáveres por todo o lado. De turistas, de seguranças, e de alguns humanos que já estavam a meio da mutação. Os seus corpos estavam torcidos em formas bizarras. Alguns cresceram-lhes tentáculos,
Outros tinham o rosto aberto, revelando as presas lá dentro. Estes semi-mutantes eram os que mais sofriam. Não eram nem humanos, nem bestas. Apenas podiam gemer de agonia no chão. Ignorei-os. Fui direto para o edifício de escritórios. Uma zebra mutante bloqueou-me o caminho. O seu tamanho tinha duplicado. As suas riscas pretas e brancas tinham se tornado vermelho sangue. A boca estava cheia de dentes afiados e serrilhados. Estava a roer um cadáver. Ao ouvir os meus passos, ela levantou a cabeça. Os seus olhos brilhavam com uma luz vermelha de loucura. Soltou um relincho e investiu contra mim. Eu não me desviei. Em vez disso, avancei de frente. Dei-lhe uma patada na cabeça. A força imensa esmagou-lhe o crânio diretamente. A zebra mutante nem sequer teve tempo de gritar. E caiu no chão. Nesse preciso momento, reparei num fenômeno estranho. A testa da zebra mutante abriu-se. Rolou um cristal do tamanho de um polegar. O cristal era vermelho escuro e emitia um brilho fraco. O meu corpo desejava-o instintivamente. Era uma fome vinda das profundezas dos meus genes. Aproximei-me e engoli o cristal de uma só vez. Uma onda de energia pura inundou o meu corpo. Conseguia sentir as feridas do meu corpo a curarem-se rapidamente. As costelas partidas voltaram a unir-se. A crosta da ferida na pata de trás caiu. E não só. A minha força também estava a aumentar. Embora não fosse por muito, estava de facto a ficar mais forte. Isto é um núcleo de cristal. Na minha vida passada, tinha ouvido falar disto. Quando uma besta mutante morre, forma-se um núcleo de cristal no seu cérebro. É a cristalização da sua energia evolutiva. Devorar núcleos de cristal pode acelerar a evolução e consolidar o nível de poder. Não esperava encontrar um tão depressa. Acelerei o passo. Do lado de fora do edifício de escritórios, juntaram-se uma dezena e tal de macacos mutantes. Originalmente, eram apenas do tamanho de um gato. Agora, cada um deles era tão alto como um adulto. Os seus braços eram grossos como troncos de árvores. Estavam a embater loucamente na porta principal. A voz do velho Zhang veio do segundo andar. Socorro! Alguém que me salve! Os macacos mutantes ouviram o som e ficaram ainda mais excitados. Começaram a trepar pelas paredes, querendo entrar pelas janelas. Soltei um rugido de tigre que abalou os céus. O rugido ecoou por todo o jardim zoológico. Todos os macacos mutantes ficaram paralisados. Eles viraram-se e viram-me, uma criatura colossal. O medo instintivo fê-los recuar alguns passos. Mais depressa a loucura da mutação superou o medo. Atiraram-se todos a mim. Foi um massacre. Lancei-me para o meio do bando de macacos. Cada patada minha despedaçava um macaco mutante. Os ataques deles caíam sobre mim. Só conseguem deixar arranhões superficiais. Nem sequer conseguem perfurar a minha defesa. Em menos de um minuto, mais de 10 macacos mutantes estavam caídos numa poça de sangue. Recolhi rapidamente os núcleos de cristal. Engoli os 13 de uma só vez. A energia acumulou-se dentro do meu corpo. Sinto que o meu poder está mais consolidado. Levantei a cabeça e olhei para ele. És tu. Tu és. Aquele tigre. Abanei a cabeça em afirmação. O velho Zhang ficou estupefacto. Um tigre conseguia mesmo perceber a fala humana. E até acenar com a cabeça, mas rapidamente recuperou a compostura. Agora não era altura para espantos. Ele correu escadas abaixo. E abriu o portão principal. A voz do velho Zhang tremia. Obrigado. O que aconteceu lá fora? Eu não lhe conseguia responder. Apenas lhe dei um toque com o focinho. Gesticulando, para que me seguisse. Levei-o ao armazém subterrâneo do jardim zoológico. Era aqui que se guardavam os alimentos e os medicamentos. As paredes eram grossas. E só havia uma entrada. Fácil de defender e difícil de atacar. Empurrei o velho Zhang para dentro. E depois bloqueei a porta com um armário de ferro enorme. Fica aqui, não saias. Escrevi estas palavras no chão com a minha pata. O velho Zhang olhou para as palavras no chão. E as lágrimas começaram a correr-lhe pelo rosto. Tu consegues mesmo perceber o que eu digo? Não te preocupes, fico aqui à tua espera. Virei-me e fui-me embora. Ainda havia demasiadas bestas mutantes no jardim zoológico. Preciso de tratar delas e recolher mais núcleos de cristal. Mal tinha dado alguns passos, parei de repente. Pairava no ar um cheiro a podridão. Era o odor de um cadáver em decomposição. Mas o cheiro era demasiado intenso. Anormalmente intenso. Segui o cheiro em direção ao reptilário. O tanque do pavilhão dos animais tinha ficado negro. Na superfície da água flutuavam imensos peixes mortos. No centro do tanque, algo se contorcia. Aproximei-me para ver melhor. As minhas pupilas contraíram-se num instante. Era o cadáver do maligno. Mas ele estava a voltar à vida? A carne e o sangue putrefactos estavam a recompor-se. Os ossos partidos estavam a sarar. Nas suas órbitas, ardia um fogo espectral verde, o seu corpo emanava uma aura de morte. Uma mutação cadavérica, e pensar que eu tinha matado o maligno. Ele sofreu a mutação no tanque cheio de radiação.
Tornou-se um monstro mais aterrador do que quando estava vivo. Ele abriu os olhos. Fitou-me de forma mortífera. Tentava sair lentamente do tanque. Cada passo levantava salpicos de água fétida. O seu corpo já não era um corpo normal de carne e osso, mas sim uma carcaça que a energia radioativa juntou à força, um cadáver ambulante. Por baixo das escamas apodrecidas, viam-se os ossos brancos e nus. Os órgãos internos já se tinham decomposto há muito. Na sua caixa torácica, apenas uma massa de fogo espectral verde pulsava. Esse era o seu núcleo. E também, a fonte da sua imortalidade. Nos seus olhos não havia qualquer emoção. Apenas ódio pelos vivos. Recuei um passo. Assumi uma postura de combate. Esta criatura era mais problemática do que eu imaginava. O dragão tartaruga do Stygia da minha vida passada era poderoso. Mas, pelo menos, era uma criatura viva. Tinha pontos fracos e sentia dor. Mas este cadáver à minha frente já transcendeu a fronteira entre a vida e a morte. De repente acelerou. O seu corpo enorme moveu-se a uma velocidade antinatural. Desviei-me para o lado. A sua cauda varreu o ar. Esmagou a rocha ornamental atrás de si, transformando-a em cascalho. Que força descomunal, pelo menos 3 vezes mais forte do que quando estava vivo. Contra-ataquei com uma patada na sua cabeça. As minhas garras cravaram-se fundo na carne podre. Conseguia sentir até o seu crânio, mas o leão zombie não teve qualquer reação. Abriu a sua bocarra e tentou morder-me o pescoço. Não sente dor. Isso é que é o mais assustador. Consegui desviar-me por pouco. As presas do zombie roçaram no meu pelo. Nesse preciso momento, ouviram-se gritos humanos ao longe. Eram os turistas. Ainda havia mais de 10 sobreviventes escondidos na loja de recordações. O leão zombie ouviu o som. Deixou-me para trás. Virou-se e arrastou-se naquela direção. Eu persegui-o. A velocidade do leão zombie era surpreendente. Ele atravessou a porta de vidro da loja e atirou-se para o meio da multidão. Os gritos de horror sucediam-se. Um segurança ergueu um bastão elétrico para tentar resistir. Mas o leão zombie projetou-o pelo ar com uma só chicotada da cauda. Ele embateu contra a parede e morreu instantaneamente. Eu lancei-me sobre ele, mordendo com toda a força a sua pata traseira. Tentei arrastá-lo para fora, mas ele nem se importou e continuou o massacre. Uma mulher com um filho ao colo escondia-se atrás do balcão. Com uma patada, o zombie virou o balcão ao contrário. E abriu a sua bocarra. Eu larguei-lhe a pata traseira e passei a morder-lhe a cauda. Usei todo o peso do meu corpo para o puxar para trás. Finalmente, consegui arrastar o leão zombie para fora. Mas ele virou-se e executou uma reviravolta mortal. Fui arrastado por ele rebolando várias vezes pelo chão. Esmagamos 3 caixotes do lixo antes de pararmos. Os sobreviventes na loja aproveitaram a oportunidade para fugir. Mas 5 pessoas já tinham morrido sob as garras do leão zombie. Levantei-me. Tinha o corpo coberto de feridas. O cadáver também se levantou. Tinha no corpo mais de uma dúzia de feridas, tão profundas que se viu o osso. Mas não escorreu uma única gota de sangue. Dentro daquelas feridas, havia apenas carne preta apodrecida e larvas a contorcerem-se. Não sangrava, não sentia dor, não se cansava. Era 100 vezes mais difícil de enfrentar do que o camelo dragão de Morré da minha vida passada. O Rudian investiu novamente contra mim. Desta vez, foi mais esperto. Já não usava a boca para morder, mas sim a cauda para chicotear. Aquela cauda era como um chicote de aço. Cada movimento cortava o ar com um assobio. Desviei-me para a esquerda e para a direita, mas mesmo assim fui atingido. Senti por 2 vezes uma dor aguda nas costelas. Não podia continuar assim. Tinha de encontrar o seu ponto fraco. Observei-o com atenção e reparei que, sempre que o Rudian atacava, o fogo-fato verde dentro da sua caixa torácica ficava mais brilhante. Aquele fogo-fato era o seu núcleo de energia. Se conseguisse destruir aquele fogo, ele morreria de vez. O problema era como destruí-lo. As suas costelas protegiam a caixa torácica como se fossem grades de ferro. As minhas garras não as conseguiam perfurar. Além disso, a sua velocidade de reação era extremamente rápida. Não me dava qualquer hipótese de me aproximar. Enquanto eu pensava numa estratégia, o Rudian parou de atacar de repente. Levantou a cabeça, farejou o ar e depois começou a rastejar numa direção. Era a direção do armazém subterrâneo. O velho Zang ainda estava lá. O cadáver conseguia sentir a presença dos vivos. Ia caçar o velho Zang. Tinha de o impedir. Mas com a força que eu tinha na altura, era-me simplesmente impossível matar aquele monstro. Preciso de armas. Armas capazes de destruir o seu núcleo. De repente, lembrei-me de um lugar. A área de manutenção do jardim zoológico. Lá, há uma subestação de alta tensão. E todo tipo de ferramentas de reparação. Se conseguisse atrair a criatura para lá, usar a alta tensão e uma explosão. Talvez conseguisse destruir o seu núcleo. Mas, é muito perigoso. Um descuido, e eu também morreria na explosão. A criatura já tinha chegado à porta do armazém. Começou a arranhar a porta com as garras. O portão de ferro tremia violentamente com os seus ataques. Lá dentro,
O velho Zhang gritava de pânico. Não tinha tempo para hesitar. Corri na sua direção. Mordi-lhe a cauda com força e puxei para trás com toda a minha força. A criatura, furiosa, virou-se e atacou-me. Larguei-a e fugi. Corri desalmadamente na direção da área de manutenção. A criatura perseguiu-me sem descanso. Era mais rápida do que eu. A distância entre nós diminuía cada vez mais. A área de manutenção estava mesmo à frente. Conseguia ver o sinal de aviso da subestação de alta tensão. Só mais um pouco? As garras da criatura já me tinham alcançado a perna. Sentia a dor excruciante da minha carne a ser rasgada, mas não podia parar. Parar significava a morte. 50 metros, 3 centímetros, 10 metros. Entrei a correr na área de manutenção. A criatura entrou logo a seguir. Agora, era hora de acabar com isto. A área de manutenção era um espaço aberto. Ao centro erguiam-se 3 enormes transformadores. À volta estavam empilhadas várias ferramentas e barris de óleo. Sob o céu cor de sangue, o sinal de aviso de alta tensão, ponto era particularmente berrante. Corri para junto da subestação, e virei-me de repente. A criatura aproximou-se logo a seguir. Não fazia a mínima ideia do perigo. Model. Só queria fazer-me em pedaços. Atirou-se a mim. Desviei-me para o lado. A criatura embateu no equipamento elétrico. A força do impacto foi tremenda. Fez o equipamento disparar um alarme estridente. Faíscas elétricas saltavam por todo o lado, mas aquela corrente não lhe fez nem cócegas. Banou a cabeça. Voltou a atirar-se a mim. Meu olhar percorreu os arredores. Vi uma dúzia de bidões de óleo empilhados a um canto. Era gasóleo para manutenção. Cada bidão estava cheio até cima. Um plano formou-se na minha mente. Abrandei o passo de propósito, deixando que a criatura me perseguisse. As suas garras agarraram-me novamente a perna de trás. Aproveitei o impulso para cair e rolar em direção aos bidões. A criatura lançou-se sobre mim. No último momento, rebolei e desviei-me. O seu corpo embateu com força nos bidões. Os bidões foram derrubados. O gasóleo derramou-se pelo chão. Um cheiro intenso espalhou-se pelo ar. A criatura estava no meio do óleo derramado. A chama esverdeada no seu peito agitava-se com mais violência. Ele pareceu sentir o perigo. Começou a recuar. Mas já era tarde demais. Corri na direção do equipamento elétrico. Rasguei o painel de controlo com as minhas garras. Saltaram faíscas. Os cabos elétricos partiram-se. A corrente de alta tensão ficou descontrolada. Um arco elétrico atravessou o ar e atingiu o óleo, incendiando o gasóleo no mesmo instante. As chamas alastraram-se com um rugido. Num piscar de olhos, cercaram a criatura. Mas as chamas não lhe faziam efeito. O seu corpo já estava apodrecido. Não temia as altas temperaturas. Ele rompeu do mar de chamas e atirou-se na minha direção. O equipamento elétrico começou a fumegar devido à sobrecarga. Ouvi um som crepitante vindo do meu interior. Ainda não é suficiente, preciso de mais força. Nesse preciso momento, senti algo a despertar dentro de mim. Era uma energia de tipo metálico. Subiu-me do âmago à garganta. A minha garganta emitiu uma vibração estranha. Apareceram no ar ondulações visíveis a olho nu. Esta era a minha habilidade inata, o rugido do tigre de metal. Respirei fundo. E soltei um rugido ensurdecedor na direção do cadáver. O rugido não era um simples bramido. Era antes um ataque de ondas sônicas com um vibrato metálico. As ondas sônicas materializaram-se, como inúmeras lâminas afiadas, e investiram contra a criatura. A sua carne podre foi rasgada pelas ondas sônicas. As costelas partiram-se. Uma fenda foi violentamente rasgada na sua caixa torácica. O fogo espectral verde ficou exposto ao ar. É agora! O equipamento da subestação finalmente não aguentou. E emitiu um último lamento. Virei-me e comecei a correr. Atrás de mim, ouvi uma explosão ensurdecedora. As chamas ergueram-se até ao céu. A corrente de alta voltagem e a onda de choque da explosão entrelaçaram-se, formando uma tempestade de energia devastadora. O monstro foi engolido pela explosão. Soltou o seu último rugido. O fogo espectral no seu peito, sob o ataque duplo do calor e da corrente elétrica, finalmente extinguiu-se. A onda de choque da explosão projetou-me a 10 metros de distância. Caí com força no chão. Todo carbonizado, uma grande parte da minha pelagem estava queimada. Mas sobrevivi. Levantei-me com dificuldade e olhei para o centro da explosão. O corpo da criatura tinha sido despedaçado. Os pedaços estavam espalhados pelo chão. Aquele fogo espectral verde tinha desaparecido por completo. Restava apenas um núcleo de cristal negro, do tamanho de um punho, pousado silenciosamente no meio dos escombros. Aproximei-me. Beijei aquele núcleo de cristal. Era muito mais pesado do que um núcleo de cristal normal. Continha uma energia aterradora. Engoliu de uma só vez. Senti instantaneamente o poder a disparar dentro de mim. As feridas saravam rapidamente. O pelo queimado desprendeu-se. E uma nova pelagem preta e dourada cresceu. O meu corpo voltou a crescer. Os músculos tornaram-se mais robustos. As garras, mais afiadas, estava de pé no centro das ruínas. E rugi bem alto para o céu.
O rugido do tigre ecoou por todo o jardim zoológico. Todas as criaturas que ainda estavam em mutação sentiram esta pressão esmagadora. Era a proclamação do rei. A partir de agora, este território teria apenas um soberano. Virei-me e saí da zona de manutenção, avançando para as profundezas do jardim zoológico. Ainda havia algumas bestas mutantes para eliminar. E ainda havia núcleos de cristal para recolher. Mas... mal tinha dado alguns passos, parei e de repente, uma sombra enorme apareceu no céu. Ao longe, não era uma nuvem, nem um pássaro. Mas sim, uma criatura de um tamanho inimaginável, aparecia e desaparecia por entre as nuvens, com uma envergadura de pelo menos 100 metros. A sombra gigante no céu desapareceu rapidamente nas profundezas das nuvens. Mas a sua aparição fez-me perceber que o mundo lá fora tinha mudado completamente. Desviei o olhar e continuei a limpar o jardim zoológico. Nas horas seguintes, varri o parque inteiro, os abutres mutantes da zona das aves, os bisontes mutantes da zona dos herbívoros, os tubarões mutantes do aquário, tornaram-se todos minhas presas. Por cada besta mutante que matava, recolhia o seu núcleo de cristal. Quando engoli o 50º núcleo de cristal, meu corpo sofreu outra transformação fundamental. Uma energia poderosa explodiu dentro de mim. Os meus ossos emitiram um rugido estrondoso. A minha pelagem preta e dourada tornou-se ainda mais resplandecente. Cada pelo parecia ter sido forjado em metal. A coroa de osso na minha testa desenvolveu padrões mais complexos. Parecia a coroa de um imperador antigo. O meu tamanho estabilizou nos 400 quilos. 2,5 metros de altura até ao ombro. Mais de 4 metros de comprimento. Ali parado parecia uma fortaleza móvel. Rei Besta Dourado, esta é minha forma atual. Dirigi-me para a praça central do jardim zoológico, preparado para fazer a última ronda de vigilância. Mas, a meio do caminho, descobri um novo perigo. As plantas também estavam a sofrer mutações. A figueira de bengala centenária na praça central tinha o tronco 3 vezes maior. Os seus ramos agitavam-se no ar como tentáculos. O relvado no chão tinha ficado vermelho sangue. E cada folha de relva era afiada como uma faca. As rosas no canteiro desenvolveram pétalas que pareciam presas. Estavam a devorar um rato mutante que ali se tinha aventurado. Todo o jardim zoológico tinha se tornado numa enorme zona proibida à vida. Atravessei cuidadosamente a zona das plantas mutantes. E cheguei ao armazém subterrâneo. O velho Zang ainda lá estava. Ao ouvir os meus passos, Bonto ele abriu uma fresta na porta. Meu velho amigo, tu evoluíste. O velho Zang, ao ver-me, tinha um misto de emoções no olhar. Eu acenei com a cabeça. E escrevi no chão com a minha pata. Tenho de ir embora. O velho Zang ficou em silêncio por um instante. Depois disse, eu compreendo. Isto já não é seguro. O jardim zoológico. Precisas de ir para um lugar mais vasto. Ele tirou um molho de chaves do bolso. Estas são as chaves do gabinete do diretor. Lá dentro há um mapa da cidade inteira. E a localização dos pontos de armazenamento de provisões. Se precisares, podes ir lá ver. Abocanhei as chaves. Lancei-lhe um último olhar. O velho Zang disse que, se um dia a humanidade reconstruísse a civilização, ele lhes diria que um tigre nos protegeu outrora. Virei-me e fui-me embora, sem olhar para trás. Fui até ao gabinete do diretor do parque. Usei as chaves para abrir a porta. Mapa lá dentro mostrava a disposição de toda a cidade de Panzilhua. E também a localização da base militar, do hospital e do armazém de cereais. Memorizei o mapa. Depois, saí do gabinete. De pé no ponto mais alto do jardim zoológico, olhei em redor. O parque de diversões, outrora movimentado, estava agora em ruínas. Os animais que antes eram dóceis ou morreram, ou transformaram-se em monstros. O primeiro campo de batalha após o meu renascimento, foi completamente conquistado por mim. Mas isto é apenas o começo. Consigo sentir que, para além dos muros do jardim zoológico, há auras mais poderosas a agitar-se. Essas auras são mais aterradoras do que qualquer besta mutante que já encontrei. O mundo lá fora é o verdadeiro campo de caça. Respirei fundo. Canalizei a energia dentro do meu corpo. O rugido do tigre de Metal Gang soou novamente. Desta vez foi mais alto do que nunca. As ondas sonoras materializaram-se, estilhaçando os vidros à volta e revirando os escombros no chão. Esta é a minha proclamação. E também a minha despedida. O rugido do tigre viajou para longe, espalhando-se por toda a cidade. Tomei balanço com alguns passos e saltei com força. O meu corpo de 400 quilos traçou um arco no ar. Saltei facilmente o muro de 5 metros de altura. Aterrei firmemente na estrada, do outro lado do muro. As minhas garras deixaram marcas profundas no asfalto. Olhei para trás para o jardim zoológico. Ainda havia lá alguns sobreviventes. Escondidos num abrigo seguro, a tremer de medo. Eles viram-me.
Os seus olhos estavam cheios de reverência e medo. Não lhes liguei, virei-me e caminhei em direção ao coração da cidade. As ruas estavam cheias de carros abandonados. As paredes dos edifícios estavam cobertas de trepadeiras mutantes. Ao longe, ouviam-se todo tipo de rugidos, de humanos. E também de monstros. O céu continuava vermelho como sangue. Não se via o sol. Apenas aquela luz vermelha e sinistra envolvia tudo. Caminhava pelas ruas desertas. Cada passo estava cheio de poder. De repente do edifício em frente veio um rugido ensurdecedor. O rugido carregava um tom de domínio, de provocação e era uma reivindicação de território. Algo estava à minha espera. Parei. Um sorriso frio surgiu no canto da minha boca. Venham. Deixem-me ver o que há nesta cidade apocalíptica.